A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson, e eu já quero convidar você a ficar ligado cada vez mais naquilo que o Senhor tem para te falar nesse dia, através da palavra do Senhor, porque o próprio Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu quero desde já orar, e quero convidar você também a orar ao nosso Deus, pois a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jeová, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é onipresente. E nós cremos, né? Jesus falou que se orarmos a Ele, né? Ele escuta as nossas orações. Ele está aqui, Ele prometeu: estarei convosco todos os dias. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, queremos adorar o Senhor pela nossa vida, pela salvação da nossa alma. Pai, eu quero adorar o Senhor pela vida de todos aqueles que estarão ouvindo a Tua palavra. Ó Pai, vendo esse vídeo, venha abençoar, venha alegrar, venha curar, venha fazer um milagre, Pai, na vida daqueles que têm desejo de ouvir a Tua palavra, de conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, nos revela a Tua palavra como ela é. Nos ensina, meu Deus, nos ajuda a produzir frutos que venham glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus nas alturas, e como eu costumo sempre dizer, né, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. E eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, você que está aqui pela primeira vez, você que até então não havia tido a oportunidade de conhecer o nosso trabalho aqui, nosso trabalho evangelístico, né, através das redes sociais. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, né? Esse canal que foi criado com a finalidade de sermos porta-voz do Senhor. Aqui, a palavra embaixador significa representante. E nós, Igreja de Cristo, povo eleito, povo santo, crente do caminho, né? Como a Bíblia fala que a igreja primitiva era conhecida também por aqueles que pertenciam ao caminho. Estamos aqui para te dizer que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha se você observar que foi beneficiado, e principalmente, compartilhe esse vídeo, compartilhe a palavra do Senhor para outras pessoas. Irmãos, nós vamos fazer um breve resumo hoje, nesse momento. Nós iremos fazer um breve resumo das nossas lições bíblicas da escola dominical. É a lição de número 11. É a lição de número 11 do trimestre que finalizou recentemente. E eu sei que nem todos tiveram a oportunidade de estar em um templo, adorando a Deus e participando desses estudos bíblicos, né? Pois bem, o tema do nosso estudo hoje é o avivamento e a missão da igreja. O avivamento e a missão da igreja. O textuário nos diz: e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essas palavras foram registradas pelo evangelista Marcos no capítulo 16, versículo 15 e 16. A verdade prática nos diz: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Oh, glória a Deus! E como precisamos de um avivamento, né? Pois bem, a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 16, versículo 14 ao 20. Está escrito assim:
Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os doentes e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Aleluia! Palavra maravilhosa, né? É muito bom quando nós iniciamos um culto, seja no templo, seja um culto no lar, seja um culto evangelístico, seja um trabalho específico, né? Vamos supor, uma palestra para senhoras, para senhores, dependente do título do culto, né? Sobretudo o culto é voltado para Deus, e esses títulos é mais para mostrar a importância, né, para determinadas áreas da nossa vida e às vezes para alcançar um público-alvo. Mas o objetivo, sobretudo, é adorar a Deus. E é importante iniciarmos sempre um estudo bíblico, né, através da palavra do Senhor. Porque o que eu falo pode ser importante, mas o importante aqui não é falar de mim, é falar da palavra de Deus. Vamos dar prosseguimento aqui. A introdução nos diz: nesse trimestre, vimos que nos primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo, na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Que maravilha, né? Depois que os discípulos receberam o poder, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, né, ele orientou os discípulos, né, que era preciso ser revestido de poder para pregarem as boas novas. A palavra do Senhor nos mostra que após a prisão de Jesus, após a crucificação do Senhor Jesus, os discípulos eles ficaram amedrontados, com medo, preocupados, afastados, receosos, como por exemplo, o que vai ser de nós a partir desse momento? Porque a nossa esperança estava em Jesus. Alguns ali até acreditavam que Jesus iria ressuscitar, mas muitos não tinham essa esperança, mas devido ao contexto, porque isso é normal quando a gente está passando por lutas, provações, tribulações, quando a nossa fé está sendo testada, quando enfrentamos dificuldade. Às vezes a gente fica tão focado na luta, na pessoa que às vezes está nos provocando, no desespero, na falta de... no emprego que nos falta, o pão de cada dia. As lutas muitas das vezes acabam afogando a nossa fé, a nossa visão espiritual, e a gente tende a olhar mais para o problema do que para o Deus que está acima dos problemas. Então, quem olha de longe, alguns que olham de longe a situação dos discípulos, é fácil criticar que os discípulos ficaram com medo, os discípulos não iam ser mais os mesmos, e agora o que seria daquele grupo. Mas em meio àquela situação de desespero, dentro deles, eles tinham aquela promessa que Jesus falou: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E eles oraram, eles buscaram o Senhor. E a palavra de Deus nos diz, né, que depois da Páscoa, no dia de Pentecoste, era uma festa, né? Era uma festa, e até hoje é uma festa, né?
que acontece 50 dias depois da Páscoa. Jerusalém estava superlotado, né, de turistas, peregrinos, pessoas de várias partes do mundo que estavam ali em Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Naquele dia, Deus revestiu eles de poder e a partir daquele momento, os discípulos nunca mais foram aqueles discípulos medrosos, duvidosos, que foi o caso de Tomé. Eles foram revestidos de uma autoridade tão grande que eles já não tinham mais medo de morrer, já não tinham mais medo de perseguição, já não tinham medo de crítica, de dificuldade. Eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho, estavam dispostos a morrer pela causa de Cristo. Então, um avivamento espiritual, o revestimento de poder prometido por Cristo, ele não vem apenas com a finalidade de fazer o crente falar em línguas estranhas, mas a finalidade maior é revestir o cristão que crê, que busca de uma autoridade sobrenatural para expulsar demônios, para pregar a palavra, para trazer uma palavra de ânimo para as pessoas que estão precisando, né? E assim por diante. E eles realizaram muitos milagres, né? Deus realizou muitos milagres através da vida dos apóstolos. Então, a maneira que a Bíblia fala que Estevão é o primeiro, um dos diáconos da igreja primitiva, né? Um dos principais diáconos da igreja primitiva e o primeiro mártir, a primeira pessoa que decidiu, que preferiu morrer pela causa do Evangelho. Ele estava revestido de poder e de autoridade ao ponto de aceitar morrer pela causa do Evangelho. E ele pregava contra os líderes religiosos da época. Ele pregava contra as autoridades judaicas da época. Ele pregava contra todos aqueles que rejeitaram Jesus. Ele pregou contra aqueles que crucificaram Jesus. E segundo o que nós apuramos, Estevão morreu 1 ano depois que Jesus foi crucificado. E ele aceitou, Estevão foi acusado de blasfêmia, porque naquela época Jesus também foi acusado de blasfêmia, porque os judeus tinham na sua mente que o nome de Deus é tão santo, que a pessoa deveria ter cuidado até na hora de pronunciar o nome de Deus. E segundo, se alguém se dissesse ser filho de Deus, era ser acusado de blasfêmia, e assim por diante. Mas Estevão deixou bem claro que Jesus era o Filho de Deus. E Estevão foi apedrejado até a morte. E a Bíblia fala que ele orou dizendo: Pai, não lhes impute. Deus, não leve em consideração isso que eles estão fazendo comigo. Estevão estava tão cheio de poder e de autoridade que ele foi capaz de perdoar os seus acusadores, os seus malfeitores, aqueles que estavam lhe matando. Fazendo aquilo que o próprio Jesus fez, né, quando estava pendurado na cruz, lá no monte do Gólgota, ou monte da Caveira. E as pessoas blasfemavam dizendo: salvou tanta gente e ele agora mesmo pode salvar a si mesmo. E Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Então, o revestimento de poder que vem sobre a vida de um servo de Deus, ele vem e traz e faz o crente produzir bons frutos, capacidade para perdoar, amar, tolerar, suportar, pregar o evangelho com autoridade. Esse crente, ele começa a estar mais próximo de Deus, ele passa a ter mais comunhão com Deus, ele passa a ter uma fé sobrenatural, ele começa a ver mais ainda o céu pelo lado de dentro, quando eu costumo dizer. Ele não tem medo de ir nas chamadas bocas de fumo para pregar para os traficantes, para os viciados. Ele não tem receio de sair pelas madrugadas para pregar para aqueles que estão perdidos, se prostituindo. Ele vai, porque ele sabe que ele está revestido de poder, junto com uma equipe de obreiros, junto com os irmãos, porque também tem que ter a prudência, né? E Deus estará fazendo a obra. E Deus continua fazendo a obra. Primeiro ponto, já que estamos falando sobre o avivamento e a missão da igreja, o avivamento e a missão da igreja. O revestimento espiritual é para cumprir
é para várias finalidades. Uma delas, cumprir a missão deixada por Jesus e ordenada por Jesus. Lembra que nós lemos aqui o texto bíblico no livro de Marcos, capítulo 16? O próprio Senhor Jesus, ele deixou essa ordem, né? E ele disse, né? Ide por todo mundo. Ele mandou os discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é a palavra de Deus, é o Novo Testamento, mais precisamente os 4 evangelhos. Evangelho, boas novas de salvação. Jesus falou, vocês vão pregar. Quem crê e for batizado, não é batizado no Espírito Santo, não. Isso aqui está falando quem crê e for batizado nas águas. Porque o batismo nas águas simboliza o sepultamento do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. É um testemunho para o mundo, é um testemunho para as pessoas que você agora é uma nova criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, o primeiro ponto diz, né, o avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos, como eu já falei aqui no início, né? Os discípulos estavam desanimados. A palavra de Deus nos diz, né, que Jesus ele foi crucificado, né? A maioria dos cristãos do mundo, nós acreditamos que a maioria de nós que servimos a Deus, acreditamos que o Senhor Jesus ele foi crucificado em uma sexta-feira, mas isso não significa que é 100% de toda a igreja no mundo que crê dessa forma. Existem alguns irmãos que fazem alguns cálculos diferentes na interpretação deles, né? Jesus foi crucificado numa quinta-feira, outros já acreditam que foi na quarta, mas independente desses cálculos, o importante, né? Aqui dentro do contexto, né? É que Jesus ele morreu. Ele morreu para levar sobre si os nossos pecados. 700 anos aproximadamente antes de Cristo vir a esse mundo, Deus falou através do profeta Isaías. E você pode conferir depois na sua Bíblia, né? No livro de Isaías, capítulo 53. Lá está escrito, verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus morreu na sexta-feira. No domingo de manhã, a palavra de Deus nos diz que Maria Madalena, junto com outras Marias, elas foram até o sepulcro. Porque na sexta-feira, elas iniciaram o processo de purificação do corpo de Jesus. Porque naquela época existia o costume entre os judeus que a pessoa, quando morria, os parentes daquelas pessoas lavavam o corpo, limpavam as unhas, passavam perfume, passavam azeite, cuidava daquele corpo, sabe? E segundo alguns comentaristas, né, e também a Bíblia nos mostra, né, que Maria, junto com outras irmãs, elas iniciaram esse processo de sepultamento, né, na sexta-feira, mas já estava se aproximando das 6 da tarde, que dentro do relógio judeu, dentro do contexto das horas judaicas, né? A forma deles contarem as horas é diferente de nós aqui brasileiros. Então, 6 horas da tarde já se inicia um outro dia. Então, naquele dia já estava iniciando o sábado, e no sábado os judeus não fazem mais nada. Então, elas pararam ali aquele processo, devido ao horário, tiveram que colocar uma vírgula. Aí no domingo de manhã, elas foram lá para concluir essa missão, e quando chegaram no sepulcro, a pedra que era pesada e que era necessário muitos homens para remover aquela pedra, elas estavam até preocupadas quem iria ajudar elas a remover aquela pedra. Quando chegaram no sepulcro, diz a palavra de Deus que aquela pedra ela foi tirada, ela não estava mais na porta. E elas ansiosas, né, para ver o que estava acontecendo, um dos evangelistas diz que elas chegaram até o ponto de dizer
que estavam preocupadas porque acreditavam que alguém havia roubado o corpo do Senhor Jesus ali do sepulcro. Quando elas entraram dentro do sepulcro, que não era os sepulcros naquela época, né? Não é igual os cemitérios aqui do Brasil. Os sepulcros naquela época, o lugar onde colocava o cadáver, o corpo, era tipo um quarto, era tipo um cômodo, onde era um lugar espaçoso, onde podia ficar o corpo, onde podia ficar até outros corpos, onde a pessoa podia ficar sentado lá, dialogando, coisa desse tipo, sabe? E elas entraram dentro daquela rocha, dentro daquele sepulcro, e quando entraram, não viram mais o corpo de Jesus. Oh, bendito seja Deus! Não viram mais o corpo de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Pedro e João, eles viram, inclusive, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, ele estava colocado à parte. E não estava colocado à parte de qualquer maneira. A palavra de Deus nos diz que o lenço estava dobrado. Isso nos faz subentender na nossa mente. A gente imagina que Jesus ressuscitou, pegou aquele lenço, dobrou com muito cuidado, sem muito desespero, porque ele é o próprio Deus, estava ali cumprindo as profecias, e ele próprio disse, né, que o Filho do Homem iria ser traído, iria ser negado, iria ser preso, iria ser julgado pela liderança religiosa judaica, iria ser crucificado, iria ser morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus falou isso várias vezes, mas os discípulos não estavam, nem sempre entendiam essa mensagem, né? Tanto é que Pedro, uma certa vez, disse até para Jesus: Senhor, tenha dó de ti, de modo algum isso irá acontecer. E Jesus repreendeu Pedro, Jesus repreendeu o diabo que estava soprando ali na mente de Pedro aquele pensamento, né? E a Bíblia fala que Jesus falou desse jeito: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, são as coisas dos homens. Então Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou e derramou um grande avivamento sobre eles. E aqueles discípulos que eram discípulos medrosos, né? A palavra de Deus nos diz que eles já começaram a pregar com autoridade. Mas foi uma autoridade tão grande, irmão, tão grande, que diz a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, é um texto bastante conhecido. Pedro e João, 3 horas da tarde, estava indo para o templo chamado Porta Formosa. Estava indo para o templo e na porta, chamada Porta Formosa, né? Estava ali um moço que desde seu nascimento era coxo. E ele estava na porta pedindo esmola. E aquele moço acreditava que seria mais um dia como outros. Chegaram para Pedro e João e pediram esmola. Pedro e João, com autoridade de Deus, revestido de poder, eles disseram: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta-te em nome de Jesus. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E aquele moço, aquele coxo, que estava doente desde o seu nascimento, ele começou a andar, ele começou a pular, ele começou a rir, ele começou a glorificar a Deus. E as pessoas que estavam no templo realmente estavam maravilhados, porque conhecia aquele rapaz, sabia que ele estava ali há muitos anos. E muitos outros milagres aconteceram, né? O comentarista nos diz que os discípulos estavam com aquele sentimento de, antes do batismo com o Espírito Santo, da ocasião que Jesus estava morto, eles estavam preocupados, né? Estavam com aquele sentimento de abandono, eles estavam se sentindo como se eles tivessem sido abandonados. Eles estavam incrédulos diante de toda a situação. Tanto é que Maria falou para um discípulo, falou para o outro, e custou para ele, para cair a ficha de que realmente Jesus havia ressuscitado. Tanto é que Tomé é conhecido como o apóstolo incrédulo, porque ele deixou bem claro que enquanto ele deixou bem claro, ele soube. Tomé foi informado que Jesus ressuscitou. E Tomé foi informado através das mulheres. E a Bíblia nos mostra, e o contexto histórico nos mostra, que as mulheres naquela época, a opinião delas não tinha
importância nenhuma. De 100% podemos colocar 10%. As mulheres não tinham valor nenhum naquela época. Isso aí influenciou mais ainda para Tomé desacreditar. Mas os discípulos afirmaram, Pedro afirmou, João afirmou, realmente o túmulo estava vazio. E ele deixou bem claro, né? Tomé, eu só acredito depois que eu ver as marcas nas suas mãos, nos seus pés. E Jesus, após ressuscitar, se aproximou de Tomé. Tomé ficou maravilhado e Jesus falou, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Olha aqui as marcas das minhas mãos. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus, que vive para todo sempre. Vamos ver o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Aqui no livro de... aqui no mesmo evangelho que estamos estudando, né? Marcos capítulo 16, versículo 10, nos diz que... Marcos 16, aqui é o 15, né? Cadê? 16, 10. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com eles, os quais estavam tristes e chorando. Tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Não o creram. Então nós observamos aqui, irmãos, como os discípulos estavam tristes e desanimados. Aí, o segundo subponto desse ponto, falando sobre o avivamento após a ressurreição, nos diz a aparição de Jesus aos discípulos. Já falei sobre isso, que Jesus apareceu entre eles, né? Jesus disse, Pai seja convosco, oh glória a Deus. E eles ficaram até preocupados, achando que estava vendo um espírito, né? Como a Bíblia fala, mas era o próprio Jesus que havia ressuscitado sobre eles. Terceiro subponto do primeiro ponto. O avivamento após a ressurreição. Jesus prometeu um grande avivamento sobre eles. E eles receberam, eles foram impactados por esse avivamento. E Jesus falou, e estes sinais estarão à disposição de todos que creem, em todos os tempos e lugares. Irmãos, quantos milagres o Senhor Jesus ressuscitou na igreja primitiva, durante o período da igreja primitiva que está registrado em Atos dos Apóstolos, através dos apóstolos. A palavra de Deus nos diz que houve, no início da igreja primitiva, houve um período de grande perseguição contra os crentes, contra os cristãos, que pregavam que Jesus havia ressuscitado, porque era uma crença nova, era uma crença diferente. Sem contar que naquela época, nem todo mundo acreditava em ressurreição, nem todo mundo diz respeito ao povo judeu. Porque a palavra de Deus nos diz que dentro da religião, dentro do judaísmo, que é uma religião, na época de Jesus, existiam vários segmentos diferentes, vários grupos diferentes, com interpretações religiosas, filosóficas, bíblicas diferentes. E os grupos, a Bíblia fala sobre os saduceus, sobre os fariseus, a Bíblia fala sobre os zelotes, a Bíblia fala sobre os essênios, a Bíblia fala sobre os herodianos, né, que eram aqueles simpatizantes de Herodes. E a Bíblia fala que desses grupos aí, os que mais se destacaram, os que mais influenciavam o povo eram os fariseus e os saduceus. E os fariseus, eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam no inferno, acreditavam na realidade do céu, acreditavam em espírito, acreditavam em anjos. Mas os saduceus, eles não acreditavam. Eles não acreditavam no diabo, não acreditavam na realidade do inferno e assim por diante. Mas eles não acreditavam porque para eles o mais importante entre todos os livros da Bíblia Sagrada era o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então eles acreditavam que nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento não existia uma doutrina, um ensinamento claro sobre essa crença. Mas o certo é que Deus revestiu eles de poder. E eles foram perseguidos.
E a palavra de Deus nos diz que ao serem perseguidos, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Mas os discípulos, os diáconos e outros discípulos, cooperadores que vieram depois, eles se espalharam devido à perseguição. Mas onde eles chegavam, eles se sentiam inquietados e anunciavam Jesus como aquele que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. E onde eles chegavam, que sabiam que tinha alguém doente, eles oravam. E Deus, através da sua misericórdia e do poder que estava sobre eles, essa pessoa era curada. Muitas vezes era curada. É longe de mim afirmar que 100% que todas as pessoas foram curadas. Mas muitos foram curados pelo poder de Deus que estava na vida dos apóstolos. A Bíblia fala sobre um homem chamado Enéas, que era paralítico. E Pedro orou sobre ele e ele foi curado. A Bíblia fala sobre Dorcas, que morreu e Pedro orou sobre ela e ela ressuscitou. Tantos milagres, irmãos, que Jesus operou na igreja primitiva, que isso aí já daria um outro estudo, mas aqui a gente está fazendo um breve comentário. E de lá para cá, né, quantas pessoas já foram curadas, né? Pessoas que não enxergavam, pessoas que estavam condenadas pela medicina, pessoas que estavam com doenças tipo câncer, AIDS, pessoas que nasceram com problema já foi gerado com problema desde o ventre, né, da mãe, mas Jesus curou, e assim por diante. Jesus, ele é o mesmo. O escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós cremos que Jesus continua fazendo milagres. O avivamento na missão da igreja local. É o segundo ponto. O avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecoste, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Cristo, começando por Jerusalém, né? Como Jesus falou, né? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles começaram por Jerusalém. E aí Jerusalém era conhecida como a igreja mãe, a igreja sede, onde tudo começou. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A palavra de Deus nos diz, né, que Pedro e João, após eles terem orado por aquele coxo, né, como eu falei em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eles oraram por aquele coxo foi curado. E a palavra de Deus nos diz que aquele milagre fez com que muitos crescem e também causou, como é que eu posso dizer, uma confusão na mente de muita gente ali, se acreditava ou não, se eles eram de Deus ou não, se Jesus era o Messias ou não. E os sacerdotes não gostaram de nada daquilo, né? E a palavra de Deus nos diz que eles lançaram Pedro na prisão. Vamos ver o que está escrito aqui para a gente ter uma noção melhor, já que estamos em estudo bíblico, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E estando eles falando, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição. Vale lembrar que os saduceus, eles faziam parte ali do Sinédrio, e eles foram juntamente com os sacerdotes, e eles se sentiram, como é que eu posso dizer, incomodados com aquela pregação de Pedro e João, que pregavam que Jesus havia ressuscitado dos mortos, porque era algo novo ali entre eles, sem contar que tanto os romanos quanto os gregos, eles tinham uma crença mais diferente ainda. Então era novo falar sobre ressurreição dos mortos. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Jesus ressuscitou muitos, mas a Bíblia fala principalmente sobre o jovem, né? A Bíblia fala sobre a viúva de Naim. Aquela mulher era viúva, não tinha um esposo. É notório isso, era viúva.
A Bíblia fala que o seu filho, que podia ajudar no sustento da casa, morreu. E Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. A Bíblia fala em João capítulo 11, que Jesus também ressuscitou a Lázaro, irmão de Maria, irmão de Marta. Eles moravam numa aldeia chamada Betânia. 4 dias depois que Lázaro estava morto, Jesus ressuscitou a Lázaro. Porém, eles morreram depois. Mas a ressurreição de Jesus foi e é uma ressurreição diferente. Ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer, porque ele é o próprio Deus. O Deus vivo que se fez carne. Jesus se fez carne. O apóstolo João escreve, no seu evangelho, ou o evangelho que leva o seu nome, no capítulo 1, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo era o próprio Deus. Ele estava se referindo a Jesus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Tabernaculou, assim como Deus no passado habitou no meio do tabernáculo. No tabernáculo, no meio do povo, Jesus veio e habitou também entre nós. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Filipenses, ele diz que o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, em outras traduções escravo, porque a palavra servo significa escravo. Jesus humilhou-se até a morte de cruz por nós. Então todas essas palavras, né, todas essas pregações eram novas no início da igreja primitiva. Então Pedro e João foram lançados na prisão e as autoridades judaicas deixaram bem claro: determinamos que a partir de hoje vocês parem de falar no nome desse Jesus, parem de falar sobre a ressurreição. E Pedro e João deixou bem claro: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Julguem entre vocês mesmos se iremos obedecer aos homens ou obedecer a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ou seja, o revestimento de poder que Deus derramou na igreja primitiva e que Deus, dentro dos dias de hoje, derrama sobre a vida todo aquele que crê, quer e busca, é para capacitar o crente, o homem, a mulher, a dar testemunho da existência de Jesus, que Jesus libertou ela, que Jesus libertou ele, que Jesus mudou a vida dele, que Jesus está vivo e assim por diante. Os discípulos também. Pedro, que negou Jesus no passado, Pedro que andou sobre o mar, depois ficou medroso ali, incrédulo por um momento, Pedro que fazia parte do círculo de amigos mais próximos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João, Pedro que viveu um momento de altos e baixos. Agora aqui a gente já vê um Pedro com um comportamento diferente, porque foi cheio do Espírito Santo. Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós nos sentimos mais animados para fazer a obra do Senhor Jesus. Então, vamos dar prosseguimento aqui, né? Achei muito interessante aqui. Os apóstolos não só pregavam dentro do templo, mas começaram também a pregar fora do templo. A palavra de Deus nos diz, né, que eles pregavam no templo, que eles pregavam na sinagoga. Eles aproveitavam, né, Paulo principalmente, eles aproveitavam porque eles eram judeus, mas eles ainda tinham o hábito de adorar a Deus aos sábados, porque também era uma crença nova, essa crença que mostra que o sábado simboliza Jesus, onde nós podemos descansar em Jesus, mas o sábado também significa que nós devemos tirar um dia da semana, né, para descansar fisicamente e nos voltar mais para Deus. Não importa se esse dia é sábado, domingo, segunda. Se a pessoa guarda o sábado, longe de mim dizer que ela vai que ela pode perder a salvação por causa disso aí.
longe de mim. Mas o importante, sobretudo, é que essa pessoa está tirando o dia para Deus, para adorar o Senhor. O que é errado é pensar que se a pessoa não, que é obrigatório guardar aquele dia, senão a pessoa pode perder a salvação. E a palavra do Senhor nos diz, né, que a palavra de Deus nos mostra, né, que nos dá base para crer que a obra missionária ela é feita de várias maneiras. Hoje nós podemos fazer a obra de Deus no templo, na igreja local, sim. Mas assim como a igreja primitiva, vamos observar, a igreja primitiva, eles realizaram a obra de Deus em vários lugares, principalmente nas casas. Porque naquela época, eles não podiam ficar tanto no templo pregando sobre Jesus. Eles não podiam ficar tanto na sinagoga pregando sobre Jesus. Então a palavra de Deus nos diz que muitas famílias se convertiam nas casas e ali já iniciavam um ponto de pregação, já iniciavam um local de adoração a Deus. E depois foram alcançando bairros, vilas, cidades e assim por diante. E nos dias de hoje não é diferente, né? Nós podemos fazer a obra de Deus. Quantas igrejas no mundo que nasceram através de cultos nos lares. E através dos cultos nos lares, Jesus curava, salvava, libertava, os vizinhos iam chegando e ouvindo a palavra de Deus. E aquela casa acabava e até hoje, né, acaba que, dependendo ali da dedicação, acaba ficando pequeno, e aí surge aquela necessidade de alugar um salão para estar agregando, para estar recebendo os irmãos ali no espaço maior. Segundo subponto, o avivamento nas missões regionais. Então aqui fala sobre a necessidade de fazer a obra de Deus no bairro e também em outros locais. Ou seja, a gente pode fazer a obra de Deus no bairro onde nós moramos, sim, glória a Deus por isso. Mas também existe as chamadas missões regionais. Vamos ver o que o comentarista tem nos dizer sobre isso. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judeias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Então, Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia e em Samaria. Então a prioridade, primeiramente, era Jerusalém, e depois outros lugares. Então, baseado nesse texto bíblico, o comentarista está nos ensinando que nós podemos fazer missões locais, nesse caso aí, simboliza Jerusalém, podemos evangelizar os vizinhos, os moradores ali próximo à nossa casa, próximo à igreja, mas também podemos alcançar outros lugares, que ele chama de missões regionais. Tem muitos lugares no interior, vamos supor, no interior de algum estado. Eu, por exemplo, moro em Minas Gerais. Existem muitos lugares no interior de Minas, pessoas que moram distante do centro comercial, que moram na roça, que moram em fazenda, que moram em sítio, não tem igreja lá por perto. Aí a igreja que somos nós, aí a gente vai criar um projeto para ir de encontro a essas pessoas e assim levar a palavra de Deus. E também a gente pode orar a Deus para estarmos realizando missões transculturais. Missões transculturais fala também de alcançar povos mais distantes, né? No mundo existem muitos continentes, se eu não estiver enganado, existem 5 a 6 continentes. E aí dentro desse continente vem os países, vem as ilhas. Então tem muita gente que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. E o comentarista nos diz, né, que existem as chamadas missões transculturais. Tem muitos irmãos que se preparam, estudam outros idiomas, aprendem a cultura de um determinado país, de um determinado lugar, com a intenção de ser enviado para lá, para estar fazendo a obra de Deus,
já está indo preparado para estar ajudando os irmãos de lá, os moradores de lá, a conhecer o Evangelho. O apóstolo Paulo ele fez várias missões transculturais, ou seja, ele não pregou apenas para os judeus, ele pregou principalmente para os gentios. Gentios é aqueles que não eram considerados como judeus. Terceiro ponto, o avivamento das missões transculturais, nós já falamos sobre isso, né? O comentarista ele fala sobre a igreja de Antioquia. A palavra de Deus nos mostra, né, que Jerusalém nos dá base, né? Nos mostra quer dizer que existem textos bíblicos que nos dá base para crer. Que Jerusalém ela era considerada a igreja mãe, a igreja sede. Só que a obra de Deus foi crescendo cada vez mais. E o apóstolo Paulo acabou fazendo de Antioquia o seu quartel-general. O lugar sede, o lugar de preparação para estar alcançando os gentios que não conheciam a palavra de Deus. Olha o que ele nos diz aqui. Primeira igreja missionária, glória a Deus. A igreja de Antioquia já realizava as missões locais, as missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Vamos ver o que está escrito aqui em Atos capítulo 11, né? Que é um texto que fala sobre a convenção. Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus. E chegou a fama dessas coisas, vou prosseguir um pouco mais, porque achei algo interessante aqui dentro do contexto, né? E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Olha que maravilha. E enviaram Barnabé até Antioquia. Está vendo, irmãos, que coisa maravilhosa? O evangelho chegou até Antioquia, vários irmãos se converteram, as maravilhas que Deus operou em Antioquia chegou até o conhecimento da igreja mãe, a igreja de Jerusalém. E a palavra de Deus nos mostra que os apóstolos, então, que eram as colunas da igreja, aqueles que foram testemunhas dos milagres de Jesus, que andaram com Jesus, eles enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso. Olha que maravilha. E depois, olha só, depois dessa experiência, Barnabé partiu para Tarso. E quem estava em Tarso? Olha que maravilha. Sabe quem se encontrava em Tarso? Ele mesmo, o apóstolo Paulo, que nessa ocasião era conhecido como Saulo. Não é que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. É porque dentro da cultura daqueles tempos, os tempos bíblicos, era normal o cidadão possuir dois nomes, ou dupla cidadania. Então, Saulo era um nome, pelo que eu me recordo, né? Saulo era um nome judeu e Paulo era um nome grego. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus! Se porventura você tinha ou tem a curiosidade de saber onde aparece pela primeira vez o nome cristãos na Bíblia, você acabou de observar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26
é onde aparece a primeira referência ao nome cristão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E ali a gente vê, né, que na igreja que estava em Antioquia, né, Deus levantou vários missionários e enviou vários missionários. Olha o que se encontra aqui, vamos observar o que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé. Olha que igreja maravilhosa. Olha que igreja pastoreada por homens de Deus espirituais. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, glória a Deus, doutores, ou seja, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, todos reunidos na igreja de Antioquia, adorando a Deus e participando, adorando a Deus, cultuando a Deus. E naquele dia, olha o que aconteceu. Capítulo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Oh, glória a Deus. Então, naquele dia em que eles estavam orando, Deus bradou. E Deus falou com eles ali, né? Apartai-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Então é o Espírito Santo que separa, é o Espírito Santo que chama, é o Espírito Santo que vocaciona, é o Espírito Santo que capacita. E a gente vê que Paulo e Barnabé realizaram uma grande obra missionária, cheios do Espírito Santo. A lição ainda nos mostra, né? Aqui no segundo subponto, do terceiro ponto, evangelização e decadência espiritual da Europa. O comentarista nos diz, né, que o continente europeu, por dezenas, por centenas de anos, experimentou vários avivamentos produzidos pelo Espírito Santo. Porque a obra de Deus, o Senhor Jesus, ele foi fazendo discípulos. Uma pessoa se convertia, uma pessoa ouvia a palavra de Deus, era transformado, aí já pregava para outras pessoas. Então, o comentarista nos diz, né, que como é algo novo, vou fazer questão de estar lendo aqui, talvez os irmãos não são sabedores. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone. Perdoe se eu não estou sabendo pronunciar esse nome em inglês direito aqui. Vamos ficar mais no David. De 1841 a 1873. Ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para as outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China, de 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural. Lembra que eu falei? E aí, isso também responde a várias perguntas, né? Como, por exemplo, como que o evangelho chegou até o Brasil? Então, a pessoa ia se convertendo, aí dali já viajava, e outras pessoas iam se convertendo, e ia só plantando a semente. A partir da Europa, por falta de amor e interesse, aí o comentarista já entra aqui num contexto triste, né, falando que por falta de amor e de interesse por parte de muitos irmãos que vieram depois, o continente europeu já deixou de ser aquele continente avivado, porque aqueles irmãos que deram a sua vida pela obra de Deus, pelo avivamento, pela pregação do avivamento, eles morreram, eles se foram. E aí ficaram aqueles discípulos dele. E esses discípulos fizeram outros discípulos. Mas aqueles que vieram depois, alguns que vieram depois, deixaram por algum motivo, né, seja através da perseguição,
alguma dificuldade, pararam de orar, e o avivamento então foi-se da vida de muita gente naquela época. E a gente sabe também, né, que segundo o relato de alguns comentaristas, né, os Estados Unidos já foi considerado um dos países mais avivados do mundo. E a gente sabe que os Estados Unidos é um país próspero. E a gente sabe também que se o crente não vigiar, acaba focando muito na prosperidade material e a vida espiritual acaba se esvaziando e indo embora. E graças a Deus que o Brasil já experimentou grandes avivamentos espirituais. Que possamos valorizar o privilégio de termos a presença de Deus aqui no nosso país. Evangelização e decadência espiritual da Europa. A gente já leu sobre isso aqui. É muito triste, né, que o comentarista ele disse, né? Ele fala que há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Ou seja, no continente europeu, existem países no continente europeu em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Então, um país que em outrora, é triste lembrar disso, mas um país que em outrora é um país tão avivado, santos homens e mulheres de Deus, deixaram de buscar o Senhor e hoje existe muita gente lá que prefere, tem muita gente lá que, infelizmente, hoje faz parte de outras religiões, como o budismo, como o povo islâmico, né? Me fugiu a memória aqui o nome, o povo islâmico, né? Islamismo. Então, pessoas que hoje são mais simpatizantes de outras religiões, de outras filosofias, ou de filosofias humanas, né? Abandonaram Jesus, abandonaram a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É terrível quando a frieza espiritual vem na vida do crente, para acordar depois só um milagre da parte de Deus. Clamou pelo avivamento espiritual. Que possamos clamar ao Senhor por um avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Elas concretizam o id imperativo de Jesus. Então, irmãos, vocês que estão me ouvindo aqui através desse estudo, a gente está fazendo um breve comentário devido ao tempo também, né? Tem muita coisa importante aqui. Mas você, através das redes sociais, você pode também, se você tiver curiosidade, você pode pesquisar sobre como está o andamento da obra missionária no mundo, os países não alcançados pelo Evangelho. E se você se sentir tocado a se dedicar mais à obra de Deus, na verdade, não fique esperando você ser tocado pelo Espírito Santo, porque o próprio Jesus já deixou bem claro, né? Ele deu uma ordem para pregarmos o Evangelho. Que nas suas orações, a partir de hoje, você possa clamar a fim de que Deus derrame um avivamento espiritual cada vez mais sobre você, sobre a sua família, sobre a sua geração, sobre os irmãos da igreja que você conhece. Que Deus venha despertar aqueles que estão mortos espiritualmente, porque tem muita gente que já serviu a Deus, está parado, está afastado. Amém? E a conclusão nos diz, né? Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Então, o verdadeiro avivamento espiritual, ele é demonstrado também, né, através do amor a Deus, do amor a Cristo, do amor à sua palavra, do amor aos irmãos da igreja local, do amor aos parentes, do amor ao próximo. Pois bem, queridos irmãos, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Nesse dia maravilhoso, né, nós estudamos sobre o avivamento e a missão da igreja. Deus colocou uma missão sobre a sua mão, que você possa cumprir fielmente essa responsabilidade, essa missão que Deus colocou nas suas mãos, de ser luz nesse mundo, de ser sal por onde você passar. O sal tem a capacidade de temperar, né? E aqui fala da capacidade do crente de temperar o ambiente, de fazer com que o ambiente onde ele se encontra se torne um ambiente
agradável. Amém? Estarei orando por você, Senhor Jesus. Nesse momento eu quero apresentar aqueles que ouviram a tua palavra. Senhor, quero te pedir, se porventura tem alguém, Pai, que nesse momento está se reconciliando com o Senhor, perdoa os seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida, coloca dentro dele o teu Espírito Santo. Pai, peço que realize um milagre sobrenatural na vida de todos que estão me ouvindo, e que a partir desse dia possamos ter desejo de buscar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Essas palavras, estão na Bíblia Sagrada, quando foi anunciado, o nascimento do menino Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a você que esteve comigo, está aí meditando na palavra de Deus, e eu quero convidar você a se inscrever. Se inscreva no nosso canal, o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e acompanhe. Nós temos vários vídeos já postados aí, estudando sobre a palavra do Senhor. Compartilhe também para outras pessoas, a fim de que eles tenham a oportunidade de conhecer o Evangelho, porque um dia a porta da graça vai se fechar. A palavra de Deus nos diz, que Deus mandou o dilúvio, mandou um temporal, mandou uma chuva sobre a geração de Noé. E só salvou Noé, a sua família e os animais dentro da arca, e a porta se fechou. Então um dia essa porta da graça que fala de oportunidades para você pode se fechar. E amanhã pode ser tarde demais. Busca ao Senhor enquanto se pode achar. Até o nosso próximo encontro, que Deus continue te abençoando.